nada a reclamar, só agradecer vocês por ter competido de igual para igual com o Bayern de Munique. O Bayern foi melhor, mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque. A competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Eu lamento muito, não acho que tem vexame nenhum, né? Eu acho que o Flamengo tem que voltar pra casa de cabeça baixa. Uma porra. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, vamos falar do Flamengo que tomou um baile de Munique, 4-2. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Tem bastante crítica construtiva em relação à derrota do Flamengo, a vitória, né? E a marcação lá em cima do Bayern de Munique. E também as críticas ao futuro do Flamengo e ao Felipe Luiz, beleza? Vamos entender os cortes aqui. No final, eu vou dar a minha opinião, beleza? Antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho. Todo dia tem um vídeo novo por aqui. A gente tá cobrindo o Mundial também, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Sobre a eliminação do Flamengo pro Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique, então jogou bola contra o gigante da Europa e teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também, porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Ó, Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. O Felipe Luiz, pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern, quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. É elogiável a campanha do Flamengo? É, mas os erros de hoje foram muito bobos para um time tão forte quanto esse Flamengo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. O Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve a responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até ser o campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes, PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense,
torcer pro Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Mano, todos nós flamenguistas, pode ter certeza que estamos completamente... Não estamos felizes, né? Porque nós foi eliminado. Mas orgulhoso sim. Orgulhoso sim, porque nós foi e jogou de igual para igual. Jogamos futebol. Tomamos 4 gols com 3 saídas de bola errada. É o que eu tô falando. Nós vai com esse pensamento de jogar contra o time, de sair tocando a bola. Já viu que os caras já pegou a visão. Tá marcando em cima? Muda a tática. Chutão pra frente. Deixa os atacantes se virar. Só esse foi o nosso erro. Demos 3 gols pra eles. Um foi contra ali, jogada aérea, já é. 3 gols foi nós que deu pra eles. Saída de bola errada. É chutão pra frente. Fora isso, nada a criticar meu time, nada a reclamar. Só agradecer vocês por ter competido de igual para igual com o Bayern de Munique. Eu tô muito orgulhoso. Nada mais a falar. Agora eu vou tomar um remedinho de dor de cabeça e vou beber, porque eu tô orgulhoso. Minha diretoria, o Mengão tá fora do Mundial de Clubes, conforme razoavelmente previsto, né? A gente podia sonhar e acreditar que podia acontecer um resultado, que o Flamengo tinha potencial para surpreender o Bayern, embora, obviamente, o Bayern era favorito, como eu falei hoje de manhã, não tinha muito como tirar isso, como não tem como tirar da Inter, como não tem como tirar, né, do Chelsea, dos times milionários da Europa. O favoritismo é deles, mas a gente pode fazer alguma coisa. O que dói no flamenguista hoje, evidentemente, não é o resultado, não é a derrota em si, mas é a maneira que o Flamengo perdeu. O Flamengo não foi covarde no jogo, o Flamengo jogou quando ele teve a bola contra o Bayern, mas eu acho que o Flamengo em algum momento subestimou um pouco o time do Bayern ao achar, por exemplo, que ele ia ter a bola, ou que ele ia pressionar ele no campo de ataque. O Flamengo, pode-se dizer pipocar, é um pouco exagerado, mas durante 10 minutos o Flamengo sentiu o psicológico absurdamente. Não é normal o Flamengo errar os lances que ele errou durante 10 minutos e dar 2-0 pro Bayern em um gol contra e uma outra bola que ele perde ali. Quando faz 3-2 e tá no jogo e tá brigando e tá pau a pau e pum, vai lá e dá outra bola que o Luiz Araújo tem que tá saindo no meio de 3 atacantes do Bayern. Porra, cara, então assim, eu acho que o Flamengo faltou um pouquinho de humildade de falar, cara, eu sou pior, o adversário mais forte, eu preciso me preservar aqui, jogar o arroz e feijão aqui atrás, como o Botafogo fez, talvez não naquele nível de retranca, porque a discrepância era muito grande, mas, pô, eu preciso me preservar aqui atrás e usar minhas oportunidades lá na frente. E o Flamengo me parece que começou o jogo achando que não, eu vou jogar do jeito que eu sou e tal, e cara, desculpa, mas o Bayern tá naquela lista daqueles 5 times que nós sempre falamos que nós não podemos jogar de igual para igual. A gente pode jogar com a maioria da Europa, mas o que não significa que a gente possa jogar com esses de investimento de 2 bilhões de salário, 1 bilhão e 800 de folha salarial, não dá, entendeu? E o Bayern é um desses times, então eu acho que o Flamengo foi um pouco, você pode entender isso como uma ousadia, como uma personalidade ou como uma soberba, né? Como você quiser. Mas é fato indiscutível que o Flamengo, dos 4 gols do Bayern, os 4 foram gerados pelo próprio Flamengo, né? O Bayern tem todos os seus méritos de ter pressionado e tal, mas cara, não dá pra brincar num jogo desse do jeito que o Flamengo brincou no começo do jogo e também no momento em que ele tava voltando pro jogo no 3-2, ele repetiu a fazer. Eu lamento muito, não acho que tem vexame nenhum, né? Eu acho que o Flamengo tem que voltar pra casa de cabeça baixa, não dá porra nenhuma. O Flamengo foi lá, jogou, peitou, botou a bola no pé, não fez feio, não ficou dando pontapé, aliás, eles tomaram mais cartões, fizeram mais fácil que o Flamengo. O Bayern não jogou de sacanagem, o Bayern saiu de lá com um monte de cartão amarelo, comemorou pra caralho, brigou pra caralho, puta festa no banco de reserva, não é nada disso. O Flamengo fez um Mundial honroso, que é o que todo brasileiro vai fazer. Um Mundial honroso até o momento que chegar num adversário daqueles poderosíssimos que a gente não tem condição de enfrentar. Os outros a gente aprovou no Mundial, né, que a gente tem condição de jogar, vai ganhar e vai perder, mas tem condição de enfrentar. Esses daquela primeira prateleira, a gente vai ganhar 2 a cada 10, e hoje não foi uma delas. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho dos times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Por exemplo, uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder. Mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia. Né? Claro, ele teve momentos da temporada que perdeu pro Mainz, né? Por exemplo, perdeu pro Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins, perdeu por 3-0 pro Feyenoord, porque nenhum time joga bem todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra, o primeiro jogo nem contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland não dá, mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu pro Benfica, que dispensa até maus comentários, mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo, você vê o Musiala, o Kane, e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os 3 tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir. É muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Tava calor aqui, tá calor aqui. Mas ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber a bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo.
E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né? Para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Como foi, por exemplo, do Fluminense e Manchester City naquele Mundial que o Manchester City ganhou de 4-0, né? E outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse numa outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E como o Piperno falou do intercâmbio, é exatamente isso. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não. O Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, não falha a memória, ou Dos Anjos, o Chelsea, quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa lista, está um pouquinho abaixo. Mas o Bayern faz parte dessa elite. E a gente viu hoje como é. Jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera. E aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás. E não acho que seja só uma questão individual, não. Acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é disso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação. Também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado sim para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto. O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar no alto nível. Bom, rapaziada, é isso. O Flamengo ele acabou sofrendo bastante, mais pelos erros do que pelos acertos. Existe uma crítica muito interessante na opinião dos comentaristas, que é a não mudança do esquema tático do Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele defende um esquema tático no qual ele quer que funcione no jogo, mas ele não abre espaço para algumas mudanças importantes, porque existem determinados times, determinados jogos que você vai precisar fazer uma mudança tática para se adaptar ao jogo. E o Felipe Luiz ele tem um pouco de um pé atrás, um pouco mais de receio de mudar nessa questão. Ele defende bastante a ideia tática dele, que tem algumas variações, mas não para um contexto em que você precise mudar algumas peças e para mudar totalmente o jogo. Algo que eu enxergo que talvez o Abel Ferreira do Palmeiras consiga fazer isso com um pouco mais de maestria. Mas a gente entende que o Felipe tá começando agora e ele vai acabar se adaptando. Eu acredito que ele só não pode cair no mesmo erro do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz também tem a mesma ideia de defender um esquema tático irrefutável, que não muda, que tem que ser desse jeito, como ele acredita que o futebol tenha que ser jogado, entendeu? Então, acredito que o Flamengo tenha sido penalizado mais por uma questão de tática. É lógico, o time era bem superior, mas analisando, sem tirar os erros do Flamengo, se o Flamengo não tivesse errado em muita saída de bola, tirando o gol contra também, acredito que de fato poderia ter acontecido aquilo que os caras falaram, que tava pau a pau, beleza? Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aqui nos comentários, e eu vou indo nessa, e até o próximo vídeo.
resenha